lembro da época em que eu vivia na internet pesquisando sobre como emagrecer rápido. Só que o problema dessas pesquisas é que elas levam a promessas milagrosas, resultando em uma única coisa: fazer engordar cada vez mais, aumentar o desespero e a frustração. Foi exatamente assim que eu cheguei no meu maior peso. Eu fazia todo tipo de dieta que você pode imaginar, pesquisava de tudo quanto é maneira. E eu emagrecia, é claro, só que eu não conseguia sustentar. E o pior é que em seguida eu comia até os rebocos da parede, fazendo sabe o quê? Eu engordar o dobro, engordar cada vez mais. Só que algo impressionante que você não deve ter parado para pensar, assim como eu naquela época também não, é que nós levamos anos para engordar. A gente não engorda do dia para a noite. O peso que você tem hoje não apareceu em uma semana. O processo foi gradual. No entanto, a gente quer perder peso o mais rápido possível. A gente quer emagrecer o mais rápido possível, como num passe de mágica. Mas será que isso é possível? Diferente do que muitas pessoas pensam, engordar não é um processo fácil. Pois é, você já deve ter ouvido alguém falar, ou até mesmo você já falou: eu não posso nem ver uma pizza, um pote de Nutella que eu já engordo 5 quilos. Inclusive eu já falei isso várias vezes. Só que não é bem assim que funciona. Para aí um pouquinho e reflete comigo. Quanto tempo levou para você estar 10 quilos a mais acima do seu peso? 20 quilos, 30 quilos a mais? Não foi em poucos dias, meses, e nem tão pouco só de olhar para a comida. Foi um processo que levou anos, talvez depois que você teve filhos, talvez depois que você passou por um processo difícil na sua vida, você não conseguiu retomar o controle e as coisas foram desandando aos poucos, te fazendo chegar até onde você tá hoje. Só que eu sei que você tá nesse vídeo porque você quer saber como emagrecer e de preferência rápido. E é exatamente isso que eu vou te ensinar ao longo desse vídeo. Então fica comigo até o final. Já deixe seu like e se inscreva no canal, porque aqui eu descomplico o emagrecimento para você. A verdade é que emagrecer é simples, o que não significa ser fácil. É basicamente comer comida de verdade, evitar besteiras, ultraprocessados e se exercitar, dormir bem, tomar água, certo? Certo. Isso não é nenhuma novidade para você, inclusive você já deve estar pensando, eu já sabia disso. Só que o problema é que a gente sabe e não coloca em prática. Por que que a gente não coloca em prática? Então vamos começar com comer comida de verdade. Por que é tão difícil? E a resposta é falta de organização. Porque muitas vezes a gente sabe sim o que a gente deve comer, o que a gente deve evitar, só que a gente não se planeja, a gente não se organiza. Se a gente para pensar, não é muito óbvio que a gente precisa dessa organização? Se você teve um dia cansativo, foi difícil para você, você não tem nada na sua geladeira pronto, o que você vai fazer? Cozinhar ou pedir comida pronta? Pedir um iFood? Pedir uma besteira que serve até mesmo de um comfort food pelo dia estressante que você teve? Obviamente você vai optar pelo mais fácil. Isso não é só uma questão de força de vontade. Por isso se organizar é tão importante. Sabe, deixar pronto na geladeira uma comida, um frango desfiado, uma salada pronta, um legume pronto. Isso vai facilitar muito o seu processo de emagrecimento, porque novamente você já sabe o que você precisa comer. Só você conhece a sua própria vida e a sua própria rotina. Então você precisa parar, analisar e colocar em prática aquilo que vai colaborar e contribuir com o seu processo de emagrecimento. Porque não adianta nada, toda segunda-feira você planeja emagrecer, você quer perder quilos, peso, mas fica esperando quase que uma mágica acontecer e ela não vai acontecer. E a segunda coisa é o clássico evitar besteira. Eu sou cristã, eu não sei qual que é a sua religião, só que a palavra de Deus fala assim para nós: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se você está em processo de emagrecimento, não é muito coerente você ficar assim entupindo de besteira, entupindo de chocolate e pizza e lanche todos os dias e paçoquinha. Não faz muito sentido. Você pode? Você pode. Mas conseguir emagrecer você não vai. Ai, mas eu gosto tanto. Eu também.
Eu também gosto muito de doce e até hoje é o meu calcanhar de Aquiles. Só que eu tive e tenho que escolher as minhas batalhas. Naquela época era mais importante para mim continuar comendo muitos doces, besteiras ou conseguir emagrecer. Tanto quanto hoje, é mais importante para mim ter no meu dia a dia um excesso de doce, de besteira, guloseimas, ou ter um bom corpo. Então aqui é o verdadeiro escolha as suas batalhas. Só que calma, eu sei que esse é um assunto um tanto quanto delicado, porque isso não quer dizer que você nunca mais vai poder comer. Não é sobre isso. Inclusive daqui a pouco eu já vou falar sobre quando comer, como comer. Só que a ideia ela é muito simples. Né? Se você para pensar, um prato completo que vai te deixar saciada, arroz, feijão, carne, verduras, uma fruta até mesmo de sobremesa, vai ter em torno de 350 calorias. Quando 3 trufinhas de chocolate, algumas paçoquinhas, vai ter a mesma quantidade calórica. E adivinha qual que você vai ficar com fome primeiro? Obviamente comendo o doce. Então o problema é que além de você comer algo que não é tão nutritivo assim, você está às vezes deixando de comer aquele que é nutritivo. Além disso, quanto mais você estimula o seu paladar com doce, mais você vai querer doce. Gente, a verdade é que doce é gostoso, pizza é gostoso. Inclusive, recentemente, eu e o meu marido estávamos jantando e eu tinha optado por um caldo que eu sempre deixo pronto na geladeira. E ele estava comendo pizza do meu lado. E aí eu tomando o meu caldo, ele comendo a pizza. Eu estava amando o caldo que eu estava tomando, que inclusive eu gosto muito. Pode estar o calor que eu ligo o ar-condicionado para tomar caldo. E aí a pizza que ele estava comendo estava tão apetitosa que eu fui lá e mordisquei um pedacinho. Depois o caldo perdeu a graça. Quem que é mais gostoso? Quem que é mais gorduroso? Obviamente a pizza. Quem que é mais palatável? Obviamente a pizza. De repente o caldo ali, ó, perdeu a graça. Então, quanto mais você come, mais você quer comer. O fato é que evitar besteiras, comidas hiperpalatáveis, é essencial no processo de emagrecimento. Então agora vem a parte boa. Afinal, quando é que eu vou poder comer o que eu gosto? A gente vai dar o nome de comer besteiras com inteligência. Mas antes de adentrar nesse assunto, eu vou precisar abrir um parêntese. Você precisa aprender a gostar, a apreciar um novo estilo de vida. Sabe quando a gente começa a fazer dieta e vem aquela ânsia de pensar no fim de semana, porque no fim de semana eu vou comer o pudim que eu gosto. Você entende que quando a gente tem essa ideia, automaticamente significa que a gente não gosta tanto da nossa rotina? Então, a dica que eu dou aqui nesse parêntese que eu abri é você aprender a gostar de comida de verdade, de fazer exercício, de se cuidar, de se amar primeiro. Não simplesmente, eu sei que o estético ele importa, mas não ir somente pelo estético. É você aprender a gostar da caminhada, da jornada. Talvez o seu sinônimo de emagrecimento é comer só alface e frango. Quando, na verdade, se você aprender, talvez, preparar os alimentos de uma forma que fique mais palatável para você, como, por exemplo, eu não gosto de batata doce cozida. Só que ela assada, para mim, é gostoso. Então, não é simplesmente estabelecer, vou fazer dieta. É você realmente aprender a ir manejando o processo para que isso se torne um novo estilo de vida, para que isso se torne definitivo para você. E é como eu falei antes, o nosso paladar, quanto mais você come doce, mais você vai querer comer. Ao contrário, também é verdade. O seu paladar, ele é treinável. Então, se você se expõe à comida de verdade, com um preparo gostoso, você aprende a ter esse prazer pelo processo, vai se tornando mais simples e mais gostoso. Você consegue me entender? Dessa forma, evita aquele sentimento, aquela sensação de prisão, sabe? Ou aquela ansiedade para comer algo proibido. Então, voltando, comer besteira com inteligência. O que significa isso? É você se conhecer e saber muito bem aquilo que você realmente gosta. E, por exemplo, se na quarta-feira bateu vontade de comer, sei lá, o bolo da sua avó, sente-se, aprecie aquele pedaço de bolo, coma ele, sabendo
que não vai ser a última vez que você vai comer. Então você não precisa nutrir aquele desespero de que nunca mais eu vou poder comer porque eu tô de dieta. E ter em mente também que você comeu aquele bolo, seja qual for o alimento em questão. Você comeu aquele bolo, apreciou o momento, se levantou, vida que segue. Você vai jantar comida de verdade normalmente. Não é porque você comeu um pedaço de bolo que de repente à noite você já tem que pedir pizza. Por isso que tem que ter muito bem estabelecido aquilo que é importante para você. Porque faz parte da vida comer uma coisinha gostosa, uma pizza, um hambúrguer, o bolo da avó. Só que viver disso é que não é sustentável, nem tampouco desejável. Então, se você realmente quer e precisa emagrecer, você precisa também aprender a fazer escolhas com inteligência. E assim, resistir a tentações, resistir aos nossos impulsos, hoje é quase que um superpoder. Você olha as pessoas ao seu redor, elas estão comendo o tempo todo. Você abre as suas redes sociais, tá ali foto de pessoas comendo e bebendo sem parar. Seu celular está cheio de notificações do iFood. Então, assim, tá tudo ali o tempo todo te instigando. Então se torna realmente quase que um superpoder dizer não, resistir às tentações. Obviamente aqui eu estou desenhando um cenário para você, mas é claro que também é importante para o emagrecimento você evitar ter notificações no seu celular de iFood, de aplicativos de comida, seguir páginas que só postam comida. Mas a verdade, o que eu realmente quero dizer é sobre você aprender a resistir os seus impulsos. A gente não pode fazer tudo o que a gente quer o tempo todo. Você concorda comigo? Quando você aprende esse superpoder, você vai talvez ouvir algumas piadinhas, você vai se tornar o ET Fit para alguém, as pessoas vão desacreditar de você. Só que isso é sobre você. É você ter a sua determinação consigo mesmo, com o seu objetivo. Você não deve satisfação a ninguém. E o fato é que enquanto essas pessoas fazem piadinhas, estão engordando, você está se cuidando, você está emagrecendo e você está adquirindo autocontrole, domínio próprio. E o terceiro passo, que quase ninguém gosta, é se exercitar. E aqui a gente ouve uma enxurrada de desculpas. Eu não tenho dinheiro para pagar academia, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não gosto. Só que eu não tenho dinheiro para pagar academia. Eu também um dia não tive. E nesse tempo em que eu não tive dinheiro para pagar uma academia, eu fazia exercício em casa. Eu fazia pezinhos de garrafas cheias de água e seguia esses vídeos. Eu caminhava quando era possível na rua, ia para uma praça. Então, dinheiro, o eu não tenho dinheiro, não pode ser uma desculpa para você se exercitar. Inclusive, não mais em relação a dinheiro, graças a Deus, mas às vezes acontece de eu não poder ir para academia. Eu fico andando para lá e para cá no meu apartamento, não é nem uma casa, simplesmente para exercitar o meu corpo, até hoje. Para lá e para cá, aqui no meu apartamento, só para cumprir a meta. Não tá fácil não, porque eu cheguei de viagem, tô cansada. Não fui para academia treinar, mas a meta é bater a meta. Então, do jeito que der, a gente tenta bater a meta. E aí a gente vem também para a desculpa de eu não tenho tempo. Tá, mas abre aí o seu aplicativo do Instagram e ele vai te falar quanto tempo você passa rolando o feed, quanto tempo você passa dentro desse aplicativo. Eu duvido muito que seja menos de 15 minutos por dia. Porque se você usar esses 15 minutos para você fazer exercício em casa, vai ser muito mais benéfico. E eu tô assim, dizendo 15 minutos para não ter desculpa, porque a verdade é que a gente às vezes passa horas em redes sociais. E de repente se encontra no fim do dia dizendo que não tem tempo. E assim, a verdade é que não existe um único fator emagrecedor. Uma única coisa que vai te fazer perder 10, 15, 20 quilos. Isso não existe. É um conjunto, é uma obra, onde tem ali o tijolo, o cimento, as telhas, a decoração, enfim, eu não entendo muito de construção. Só que tudo que eu te citei aqui
vai além também do emagrecimento, porque na verdade você começa a desfrutar de uma vida de mais qualidade, como por exemplo o exercício físico tem muito a ver com o seu bem-estar, com o seu humor. E obviamente que para emagrecimento também é importante porque existe ali uma adaptação metabólica, mas o que eu quero dizer, e é o que eu tento fazer aqui no meu canal, é ensinar um novo pensamento, um novo estilo de vida, para além de preciso emagrecer 10 quilos para ir numa festa. E depois da festa, como é que fica? Você volta a ficar insatisfeita com o seu corpo? Isso é muito triste. Uma vida insatisfeita para alguns eventos você querer emagrecer. Você conseguiu pegar a ideia? E aí vem, né, as perguntas. Eu preciso treinar todos os dias? O quanto que eu posso comer? A ideia é muito simples. Você está vivo todos os dias. Você precisa se cuidar todos os dias. O que você vai fazer hoje de melhor para você mesma? Quais são as escolhas que você vai fazer pela sua própria vida, para os seus próprios objetivos, pelo seu emagrecimento, pelo seu bem-estar? Esse é um pensamento que você deve ter todos os dias, até que na verdade isso comece a ser automático. Tudo bem começar aos poucos, tudo bem começar, porque começar é um progresso. Até que tudo esteja muito bem estabelecido dentro de você, você precisa fazer esse esforço diário. E se assim como eu e as pessoas que eu acompanhei, as minhas alunas, você quer emagrecer de uma maneira eficiente, eu vou deixar o link na descrição para o método Renove-se, que é o método que eu criei, onde lá eu tenho todas as aulas de tudo que você precisa saber para conseguir emagrecer de uma forma sustentável. E mais uma vez, não deixe de se inscrever no canal e deixar um like para eu saber que você gostou desse vídeo.